Salve a todos, me chamo Silvio Freitas. Esse vídeo tem um propósito de apresentação do artigo intitulado As Cores dos Investidores, o papel dos investidores institucionais em todo o mundo. Sob a autoria de Miguel Ferreira e Pedro Matos, é apresentado esse artigo para a disciplina de Governança Corporativa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, sob a responsabilidade da professora doutora Patrícia Bortolom. Bom, o artigo ele usa variáveis de propriedade institucional, explora as cores dos investidores, que seria pelo tipo geográfico, no caso doméstico ou estrangeiro, ou institucional, no caso independente ou cinza. E como, dado essa tipologia, o investidor ele pode ser mais ou menos ativo no monitoramento das ações dos gestores. Bom, o fator-chave no mercado de capitais globais é a presente importância dos investidores institucionais. Justamente esse artigo tem o objetivo de examinar o que leva esses investidores institucionais às empresas e que papel esses investidores institucionais desempenham. A ascensão de um grupo de investidores institucionais em corporações oferece um potencial para maior monitoramento da gestão da empresa, dada a sua influência, seja pelo grupo que envolve a venda de ações, seja por direitos de votos corporativo, ou seja pelas próprias reuniões com a administração. Então o artigo ele tem por interesse saber se esses grandes investidores são eficazes em influenciar a administração corporativa e os conselhos para a criação do valor da empresa. Para isso é importante entender a divisão que se dá a esses grupos. O primeiro grupo ali seria estrangeiros, a primeira divisão seria estrangeiros ou domésticos. Estrangeiros seriam todos os investidores ali que têm participação na empresa, que é de país diferente do que as ações são emitidas, e os domésticos são participações de todas as instituições domiciliadas no mesmo país. Já os independentes são as ações detidas por gestores de fundos mútuos e de investimentos, e cinzas são ações detidas por fundos bancários, seguradoras e outras instituições. A premissa, que acredita-se que as instituições estrangeiras elas acabam sendo mais independentes do que as domésticas, e por isso elas teriam um monitoramento uma postura mais ativa, justamente porque as domésticas elas podem ter mais relações comerciais umas com corporações locais e acabam se sentindo obrigadas a ser mais leais com a administração. E também acredita que os investidores institucionais ali, estrangeiros desempenham um papel mais importante na promoção de mudanças das práticas de governança corporativa do que os gestores financeiros domésticos. E também em relação à questão da independência e cinzas, o monitoramento é geralmente considerado menos custoso para instituições independentes do que para instituições cinzas, porque as instituições cinzas, justamente pela questão de gerar uma desvantagem, dada a pressão que elas têm por mudanças, isso pode prejudicar as relações comerciais com a empresa. Então tem questão comercial ali, pode ser colocada como plano principal quando você for pensar de algum tipo de pressão interna no monitoramento da empresa. E aí traz-se a presunção geral do trabalho, que seria que a presença de instituições estrangeiras e independentes com grandes participações tem o potencial de aumentar o valor da empresa, por meio de monitoramento direto ou indireto. Seja o monitoramento direto, que seja pela intervenção direta nessas instituições, por manifestação dos interesses dos acionistas para a gestão corporativa, ou seja um monitoramento indireto, entendendo que o efeito das instituições na avaliação das empresas seja pelo estímulo que ela tem de desinvestir ou investir na própria empresa, aumentando assim o seu custo de capital. Bom, em relação à contribuição e justificativa do trabalho, os autores colocam que há poucas evidências sobre o papel do monitoramento de gestores institucionais fora dos Estados Unidos, portanto o estudo oferece uma primeira exploração dessa questão. Importante frisar que os dados da propriedade institucional usados no artigo representam quase 40% do mercado de ações mundial de capitalização. O conjunto de dados contém participações de nível investidor em mais de 5.300 instituições em 27 países. E o estudo ele concentra-se em empresas não americanas, nas quais as instituições detêm cerca de 5,2 trilhões. E esses investidores institucionais, dependendo de sua origem geográfica, pode ser um gestor de fundos mútuos com sede nos Estados Unidos, um fundo de pensão não sediado nos Estados Unidos, ou um fundo bancário doméstico ou seguradora. Importante frisar que os autores justificam que concentram-se em empresas não americanas por 3 razões. A primeira razão seria que a maioria dos estudos de investidores institucionais
existentes examinam apenas empresas americanas. O segundo é que tem uma boa literatura de governança corporativa em empresas não americanas, né? Então, a maioria dos estudos internacionais de governança corporativa concentram-se em empresas não americanas para fazer esse contraponto. Em terceiro, os resultados não são afetados pelo fato de o número de empresas dos Estados Unidos ser muito maior do que de outros países. No geral, o autor coloca isso porque instituições sediadas nos Estados Unidos detêm mais de cerca de 2 trilhões no exterior em ações fora dos Estados Unidos. Isso é comparável com também o valor ali em participações por instituições estrangeiras não americanas e por instituições nacionais, as domésticas no caso. Então, nos três grupos, eles acabam sendo equiparáveis. Já em relação aos bancos de dados, o banco de dados das participações de investidores institucionais é coletado no FactSet Lion Shares, que contém dados de instituições como fundos mútuos, fundos de pensão, fundos bancários, seguradoras, que são frequentemente obrigadas a divulgar publicamente as suas participações. Para ações negociadas nos Estados Unidos, o banco de dados reúne participações institucionais dos depósitos trimestrais obrigatórios junto à SEC. E para ser negociadas fora dos Estados Unidos, o banco de dados coleta dados de propriedade diretamente de fontes com agências regulamentadoras nacionais ou de anúncio de bolsas de valores. E aí a pesquisa restringe-se aos dados anuais, ao invés de trimestrais, justamente para ter consistência entre os países. O período de 2000 a 2005, os dados cobrem instituições localizadas em 27 países diferentes e participações de mercado de 48 países de destino. Frisa-se que a diferença nesse grupo aí de 21 países, exemplo como Argentina, Brasil, China, o banco de dados não tem cobertura das participações institucionais, mas possui participações de instituições estrangeiras em ações locais e tem esses dados. Na sequência, o autor coloca também, deixa um apêndice com a tabela A1, que tem participações acionárias institucionais por país. Essa tabela relata o valor de mercado das participações acionárias em milhões de dólares, o número de instituições para cada um dos países de instituição origem, e uma coluna top 5 da instituição em que lista os 5 maiores investidores institucionais por ativos patrimoniais. Dentro dos principais resultados são que as instituições sediadas nos Estados Unidos são de longe o maior grupo de investidores institucionais de ativos patrimoniais, e também a tabela mostra uma variedade nos 5 principais instituições por ativo de capital sob gestão por país, né? Que algumas instituições livres são de famílias de fundos, outras instituições são de diversos bancos, seguradoras, fundos de pensão. Enquanto na tabela A2 ele vai apresentar os dados em forma de matriz para resumir as participações por país de origem, né, das participações e os países de destino dessas participações que seriam ali nas colunas. A gente pode verificar que as instituições cobertas pelo banco de dados ali administram cerca de 18 trilhões, que seria circulado em vermelho aqui no canto inferior, dos quais 5,2 trilhões, que seria a somatória do horizontal azul, representam as participações em ações fora dos Estados Unidos, e 12,8 nos Estados Unidos. No caso, o artigo ele concentra-se em todos os mercados de ações de destino fora dos Estados Unidos, né, que no caso seria esses 5,2 trilhões. E esse mercado de ações fora dos Estados Unidos ele vai ali captar 3 tipos de investidores. Os investidores institucionais domésticos, com a participação de 1,5 trilhões, que é representado pela diagonal da matriz, excluindo-se os Estados Unidos. As instituições dos Estados Unidos detêm cerca de 2,5 trilhões, 2 trilhões, que seria no caso a somatória do amarelo, excluindo-se os Estados Unidos também, que é no caso o mercado de ações fora dos Estados Unidos, e as instituições não americanas, né, com cerca de 1,7 trilhões, que seria aqui no caso o triângulo em verde, excluindo-se a diagonal e excluindo-se os valores dos Estados Unidos. Então, esse conjunto, o conjunto de participações ali, e os tipos de investidores que são as empresas não americanas em todo o mundo atrai, são basicamente 3 tipos, né? Investidores institucionais domésticos, investidores dos Estados Unidos e investidores não americanos. Na sequência, é apresentado as medidas de propriedade institucional, que no caso, o total ali seria a soma que seriam
Os investidores institucionais totais seria a soma das participações de todas as instituições em ações de uma empresa, dividida pela capitalização de mercado no final de cada ano. E aí a primeira divisão seria referente à primeira cor, né, que ele coloca lá como as cores das propriedades institucional, seria de acordo com a origem geográfica. Primeiro o IOC doméstico, né, a propriedade institucional doméstica, que é o somatório de participações de todas as instituições domiciliadas no mesmo país em que as ações são emitidas, e o somatório das participações de todas as instituições domiciliadas em países diferentes do país em que as ações são emitidas, que no caso seriam a propriedade dos investidores institucionais aqui estrangeiros. Esses investidores institucionais estrangeiros, eles são divididos em dois, que seria a propriedade institucional estrangeira na porcentagem de ações detidas por instituições domiciliadas nos Estados Unidos, então investidores institucionais ali estrangeiros dos Estados Unidos, e investidores institucionais estrangeiros que não são dos Estados Unidos, né, que seria a propriedade institucional estrangeira na porcentagem de ações detidas por instituições não domiciliadas nos Estados Unidos. E aí, conforme o outro quesito de cor que ele atribui, que seria pelo tipo de instituições, teria dois tipos, seria os investidores institucionais independentes, que seriam a porcentagem de ações detidas por gestores de fundos mútuos e consultores de investimentos, e os investidores institucionais cinzas, que é a porcentagem de ações detidas por fundos de bancos, seguradoras e outras instituições. E aqui ele tem aquela premissa, né, aquela presunção que é esperado que instituições estrangeiras independentes estejam mais bem equipadas para desempenhar um papel de monitoramento e assumir posições mais ativistas do que os outros investidores. Em relação ao painel A, ele vai relatar essa propriedade institucional total, propriedade institucional estrangeira, por diversos pontos. E os principais resultados, né, esse painel A ele vai mostrar a fração da capitalização de mercado de ações de cada país, detida pelos diferentes tipos ali de investidores institucionais. É possível ver que a propriedade de ações institucionais é responsável por cerca de 38,5% da capitalização do mercado de ações mundial, que é aqui no caso total. Como esperado, a propriedade institucional é mais alta nos Estados Unidos, que representa 65,7%. E em outros países que os investidores institucionais detêm grandes frações também de mercado de capitalizações, é o caso do Canadá com 38,5% e da Suécia com 33,8%. Na sequência, é elaborada a tabela das estatísticas descritivas, que a amostra ela vai incluir cerca de 11.224 firmas não americanas, né, para um total de cerca de 38 mil observações firma ano, para os quais dados para as principais variáveis de interesse, né. Aqui, na estatística descritiva não tem nenhum resultado que, digamos, posso dizer que influencia significativamente, mas a gente pode dizer aqui que a propriedade institucional total média de 7,4% das empresas não americanas, mas esta é uma única média igualmente ponderada, e a propriedade institucional é muito maior entre as grandes empresas, né? E também para as outras demais variáveis, a estatística descritiva, que vai ser utilizada também para verificar na sequência as determinantes dessa propriedade institucional, né? Considerando as características a nível empresa, os autores vão investigar as determinantes da propriedade institucional em todo o mundo, em particular considerando a fração detida por diferentes grupos de instituições. Primeiro, vão examinar as preferências das instituições domésticas versus estrangeiras, em seguida examinar as preferências das instituições independentes versus cinzentas, e finalmente verificações de robustez e extensões dos resultados primários. A tabela 2 ela vai apresentar estimativas de regressões de dados em painel da propriedade institucional total, estrangeiras divididas em baseadas sediadas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e as domésticas, né? Para a propriedade institucional total, tanto executa uma primeira especificação da tabela 2 com apenas variável nível empresa. Essas especificações elas exibem
a um alto R2, né, um dos principais achados, principalmente aqui para o total dos investimentos institucionais. Mas, no geral, os resultados sugerem que as características no nível empresa explicam uma parte considerável da variação da propriedade institucional. Os resultados da tabela 2 mostram que os investidores institucionais em todo o mundo, sejam estrangeiros ou nacionais, compartilham de muitas preferências em comuns em seus investimentos em participações, né? Os principais impulsionadores comuns da propriedade institucional são o tamanho e participações em empresas de capital fechado. No caso, o tamanho é um importante fator de investimento institucional, porque as instituições têm preocupações com a liquidez e os custos de transação, e de acordo com os resultados apresentam um efeito positivo. E todos os investidores institucionais detêm menos ações de empresas fechadas ou associadas a diferentes controles concentrados, que é no caso pela variável Close. Em relação às outras preferências de investimento comuns entre esses diferentes grupos, é possível verificar que as instituições têm uma tendência a investir em empresas com oportunidade de investimento, né, dado pela variável VOP aqui, tem um efeito positivo. E ao contrário das previsões, a propriedade institucional é maior para ações de alta volatilidade, né, que é a variável sigma aqui, que no caso tem um efeito positivo e era esperado um efeito negativo. E no caso aqui podemos verificar em relação aos investidores estrangeiros, eles não evitam particularmente ações de alto risco. Quanto às divergências das preferências de investimento dos grupos, eles divergem principalmente em dois fatores: o índice aqui, o MSCI Index e a DR, né? Tanto os investidores institucionais dos Estados Unidos quanto outros investidores, né, que não residentes nos Estados Unidos, eles têm uma tendência para investir em empresas do MSCI World Index, né, que é o principal índice usado na gestão de ativos internacionais, conforme mostrado pelo coeficiente positivo. Já as instituições domésticas, o coeficiente é negativo, que indica que este grupo de investidores preferem ações que não aderem a esses índices. A mesma coisa acontece aqui com a ADR. E por fim, outras divergências de preferências, é possível verificar que instituições aqui estrangeiras americanas, elas têm preferência por ações de valor de mercado alto, né, um market book alto, que é dado pela variável BM, e para as outras instituições aqui não deu significância, e para o total dos investidores institucionais deu negativo, né, tem coeficiente negativo aqui em dois casos. As instituições estrangeiras também elas estão propensas a perseguir ações com desempenho de retorno de ações positivos, tanto aqui para sediadas e não sediadas nos Estados Unidos, né, os investidores estrangeiros no geral. E os investidores domésticos parecem exibir comportamento contrário, né, tem a variável é negativa, né, o coeficiente é negativo. Além disso, as instituições nacionais preferem ações com alto pagamento de dividendos, mas as instituições estrangeiras parecem evitá-los, talvez por causa de preocupações com retenção de impostos. Aqui a gente pode verificar que os investidores estrangeiros eles têm uma relação negativa com o pagamento de dividendos, e isso vai até de encontro com o trabalho de Goldberg, né, que descobriram que os fundos mútuos dos Estados Unidos parecem avessos a ações com alto rendimento de dividendos, e aqui baseando-se pelos total de investidores, porque os domésticos acabaram não dando significância, ele conclui que os investidores nacionais preferem ações com alto pagamento de dividendos, mas isso se baseando aqui no total das instituições que deu positivo. Que sugere, né? E outras preferências importantes, que o total de instituições revelam ter preferência por ações de países com bons padrões de divulgação, dado pela variável DISC aqui, e os investidores preferem ações de países que estão fisicamente mais próximos do que o mercado local, já que aqui a variável distância aqui apresenta sinal negativo. Na tabela 3, ele vai analisar as instituições independentes versus as instituições cinzas, para verificar os determinantes para esses tipos de grupos. Em relação às preferências de investimento comuns entre os diferentes grupos de instituições,
O tamanho, né, o índice MSCI e Close são fatores comuns mais importantes também que impulsionam a propriedade institucional, conforme já foi verificado. Né, instituições têm forte preferência por grandes empresas visíveis, seja empresas dos Estados Unidos ou membros do MSCI, e empresas com fortes indicadores de governança corporativa. Em relação à divergência das preferências de investimento dos grupos, as instituições independentes estão mais presentes em ações mais líquidas, dado pela variável Turner ali, que é o volume de negócios, enquanto as instituições cinzentas parecem se esquivar-se dessas ações, dado o seu coeficiente ali negativo. As instituições dependentes também investem mais em ações com desempenho recente de retorno de ações positivo, né, variável RET, apesar de não possuir significância, o autor conclui isso, enquanto as instituições cinzas, especialmente as seguradoras, parecem exibir um comportamento contrário. Isso fala sobre a compensação entre a liquidez e monitoramento que os grandes investidores enfrentam. Também, as seguradoras são menos sensíveis à associação do índice MSCI, e finalmente encontra-se que a propriedade institucional independente em países com uma forte ambiente jurídico, né, legal, lá tem um efeito positivo, mas que menos propriedade institucional em instituições cinzentas, especialmente em fundos de banco, né, fundos bancários, que tem um coeficiente negativo. Na sequência, é executado várias verificações de robustez e extensões dos resultados primários sobre preferência de investimento. O painel A da tabela 4 ele vai apresentar os coeficientes de regressão padronizados, que dão uma indicação da importância de cada variável para a propriedade institucional. O painel B ele apresenta o procedimento de Fama, Macbeth, indicando uma regressão separada para cada seção transversal. E em seguida, obtém uma média da série temporal dos coeficientes, né, e também ele vai corroborar lá os resultados que o tamanho, o índice MSCI e Close são fatores comuns também importantes lá na propriedade institucional. Isso vai corroborar também os resultados de descobertas anteriores, como o Gomper Symmetric, né, que encontram preferências por ações, né, participações grandes em grandes empresas, de participações de ações mais líquidas e de valor. Por fim, né, o painel C, em relação às robustez, nesse eixo, os painéis C e D eles vão relatar estimativas usando variáveis explicativas adicionais. O painel C da tabela 4 vai estender os resultados das preferências de investidores institucionais em termos de visibilidade externa da empresa, considerando-se duas variáveis, né, essa questão da visibilidade, né, adicionando a variável explicativa o número de analistas que cobrem determinada empresa, né, que seria analista ali, que seria uma proxy, né, para a informação disponível para o investidor, e o percentual de vendas externas, né, FX-Salary, que seria uma proxy do valor de vendas externas, né. A visibilidade da empresa serve para atrair, os resultados vão nesse encontro, né, servem para atrair mais investimento estrangeiro por parte das instituições, mas não investimentos domésticos, né, que acaba ali tendo um coeficiente negativo. As instituições dependentes e cinzas são atraídas pela visibilidade. No painel D, examina o quão sensíveis os investidores institucionais são para a governança em nível país, particularmente em relação à qualidade das instituições jurídicas e legais, né? De acordo com os resultados, na variável interação ali, ADR legal possui um coeficiente negativo significativo, implicando em menor preferência das instituições estrangeiras por ações com listagem em ADR nos Estados Unidos, se a empresa for originária de um país com forte proteção ao investidor. E a variável interação close lá legal é negativa também e significativa, de modo que as instituições parecem evitar empresas de capital mais fechado, mais concentrado, quando essas empresas estão localizadas em países com ambientes jurídicos fracos. Bom, agora os autores buscam a relação da propriedade institucional e o desempenho da empresa. Eles buscam investigar a relação da propriedade institucional e o desempenho da empresa para empresas não americanas, a fim de compreender o papel que os investidores institucionais desempenham no monitoramento e influência nas decisões de gestão. A hipótese é que a propriedade institucional estrangeira e independente está associada a um maior valor da empresa, como as instituições desempenham um papel de monitoramento. Em seguida, verifica-se se a propriedade institucional estrangeira independente também influencia o desempenho operacional e as
despesas de capital das empresas. Então, primeiro, para verificar a questão do desempenho da empresa, adotou-se o QI de Tobin como medida de valor da empresa, calculado como o valor contábil dos ativos totais, mais o valor do mercado do patrimônio líquido, menos o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelos seus ativos totais. É a forma corriqueira de QI de Tobin. Bom, de acordo com os resultados no geral, tem uma relação, as instituições totais, elas têm uma relação positiva e significativa entre a propriedade institucional total e o valor da empresa, dado pela coluna 1. Nas colunas 2 a 4, separe-se os efeitos em termos de propriedade institucional estrangeira e doméstica, no qual a estrangeira tem um efeito positivo e significativo no valor da empresa, e na doméstica não há evidência de que mais propriedade institucional doméstica está associada a mais alto valor da empresa. Na coluna 4, inclui a propriedade institucional estrangeira e doméstica para determinantes do valor da empresa, onde vemos que a propriedade institucional estrangeira permanece positiva e significativa. Em seguida, nas colunas 5 a 7, descobre-se que a propriedade institucional independente está associada a um valor mais alto da empresa, enquanto a propriedade institucional cinza está insignificante relacionada ao valor da empresa. No geral, os resultados sugerem que apenas instituições estrangeiras, independentes, elas que apresentam até menos potenciais laços comerciais com empresas, elas parecem estar mais associadas a uma maior avaliação das empresas. Na sequência, feito outros testes, até mesmo pela questão como é sabido que o QI de Tobin é uma medida imperfeita do valor da empresa, vários problemas com o uso de regressão transversais de séries temporais combinadas do LS. Um primeiro problema que é o próprio Q é estimado a partir de um erro. Para aliviar esse problema, seguem os autores de Kohn, Persist, Metric, 2006, no uso de regressões medianas e duas transformações alternativas do Q, como logaritmo ali, e também um segundo problema é a dependência transversal entre as empresas em determinado ano, e aborda-se o problema usando rios dos padrões ajustados para agrupamento do nível empresa. E no painel C ali apresenta-se outro teste de robustez, como também executa regressões transversais, utilizando a aplicação de forma MACBET como procedimento alternativo. Então, para o painel A e B usam regressões OLS, para o logaritmo de log de Q e outra fórmula, e o painel C usa as regressões OLS transversais de forma Beck, a variável dependente, lá o logaritmo de Q, para levar em consideração a possibilidade de que os erros não sejam dependentes entre as empresas. Os resultados do painel A eles são consistentes com essa nova descoberta primária, com uma relação positiva entre o valor da empresa e a propriedade institucional, de empresas estrangeiras, no caso, e empresas independentes. Em contraste com a tabela 5, no entanto, não encontra-se uma relação positiva entre a propriedade institucional total e o valor da empresa. As evidências apontam para que a possibilidade de que os esforços de monitoramento venham principalmente das instituições estrangeiras independentes e não de todas as instituições. Em terceiro, no painel D, ele estima as regressões da mediana do QI de Tobin, incluindo danos de indústria e ano, e não há diferença significativa em relação aos achados primários. Ele faz isso até mesmo para evitar um terceiro problema da questão da medida do QI de Tobin, que os erros são correlacionados ao longo do tempo para determinada empresa, pela dependência da série temporal. Então, inclui-se as danos de ano nessas novas regressões do painel. E os resultados continuam na mesma linha. No painel E, adicionam-se variáveis de interação entre a propriedade institucional e o VOC para examinar se o impacto sobre a avaliação do monitoramento por instituições está associado, está condicionado ao nível de oportunidade de investimentos da empresa, e os coeficientes nas variáveis de interação são positivos e significativos. Por fim, o último problema refere-se à endogeneidade das participações institucionais. Lidaram com o problema de unidade potencial, que a avaliação da empresa e a propriedade institucional são conjuntamente determinadas em sistemas de equações simultâneas para a propriedade de avaliação, usando os mínimos quadrados em 3 estágios.
E aí a tabela 7 ela vai apresentar esses resultados das regressões nos quadrados em 3 estágios, né, de equações simultâneas para o log de Q. Né, e é verificado o efeito positivo da propriedade institucional estrangeira independente sobre os índices de Tobin, né, é robusto para as preocupações também com endogeneidade. É importante notar que não encontra-se os mesmos resultados de instituições afetando positivamente as variações da empresa no painel WAY para as participações das instituições cinzas. Aqui tem um impacto negativo. Com base nas evidências que sustentam a hipótese de que as instituições estrangeiras independentes têm efeito positivo no valor da empresa, porque essas instituições atuam como monitores, uma interpretação alternativa dessa descoberta é que a presença dos investidores estrangeiros independentes impulsiona os preços das ações para cima, pelo menos que temporariamente, se o mercado não for muito líquido. Para distinguir a interpretação do monitoramento do efeito da sobrevalorização, agora testa-se se a presença institucional está relacionada às medidas de desempenho operacional das empresas. Com base na tabela 8, verifica-se no painel A e B os resultados das regressões das medianas de duas medidas de lucratividade, o retorno sobre ativo ROA e a margem de lucro líquido, seria o NPM. É controlado as características das empresas pelo tamanho market book, inclui-se as dummies também de indústria e ano. Os resultados apoiam uma relação positiva entre a propriedade institucional e o desempenho operacional das empresas. Tal como acontece com os resultados do Q de Tobin, a relação entre as instituições estrangeiras independentes e o desempenho operacional é positivo e significativo, enquanto a propriedade institucional doméstica e cinza, a relação tende a ser insignificante ou negativa. Né? Essa descoberta apoia a nossa interpretação de que instituições estrangeiras independentes são eficazes no monitoramento dos gestores corporativos. Em relação também a investigar o monitoramento institucional reduz efetivamente os custos de agências, testa-se ideia, né? Estima-se a regressão em dado painel a partir da mediana das despesas de capital, CAPEX ali, e em novas variáveis de propriedade institucional. Os resultados estão no painel C da tabela 8, né? E é uma relação negativa entre a propriedade institucional e despesas de capital, mas uma relação significativa e negativa apenas no caso de instituições estrangeiras independentes, o que dá suporte adicional para a interpretação do monitoramento de nossas conclusões. Né? As instituições domésticas cinza, no entanto, parecem mitigar a tendência da administração, né, de investir demais. No geral, descobre-se que a presença de instituições estrangeiras independentes com acionistas tem um impacto positivo no valor da empresa e no desempenho operacional. E pode-se concluir que instituições que têm com menos vínculos comerciais, né, com empresas, são uma força poderosa no monitoramento das corporações do mundo. Bom, em síntese dos resultados, em primeiro lugar, descobrimos que todos os investidores institucionais, seja qual for sua origem geográfica, compartilham de uma preferência por ações de empresas grandes e amplamente detidas, de empresas em países com padrões de divulgação sólido e de empresas localizadas fisicamente perto do seu mercado doméstico. Em segundo lugar, investidores institucionais estrangeiros e domésticos divergem em algumas preferências de ações. Os investidores institucionais estrangeiros têm uma forte tendência para empresas que têm um índice MSCI, empresas que estão ligadas em bolsa nos Estados Unidos e empresas que têm visibilidade externa por meio de altas vendas externas e cobertura dos analistas. As instituições domésticas subponderam essas mesmas ações. As instituições estrangeiras também tendem a evitar ações com alto pagamento de dividendos. Terceiro, as instituições americanas divergem das instituições estrangeiras não americanas em sua preferência por ações de valor em relação a ações de crescimento e uma tendência de manter ações em países de língua inglesa e mercados emergentes. Assim, geralmente há uma diversidade substancial nas preferências de ações reveladas de vários grupos de investidores institucionais, dependendo da sua origem geográfica. Outra dimensão, né, diversidade de investidor, é o tipo de instituição. Podemos caracterizar investidores institucionais como sendo diferentes cores em termos da sua capacidade de monitorar ativamente as decisões dos gestores. Por causa dos laços comerciais potenciais com as empresas nas quais investem, nem todos os investidores institucionais agem como acionistas independentes, cuja única consideração é a maximização do valor do acionista. As instituições independentes tendem a ser resistentes à pressão, enquanto as instituições cinzentas tendem a ser sensíveis à pressão ou leais à gestão corporativa. Os resultados também mostram que as instituições independentes investem mais em empresas com ações líquidas e empresas com países
de ambientes jurídicos sólidos em comparação às instituições cinzentas, especialmente as controladas por bancos, né, aos fundos bancários. A presença de instituições estrangeiras independentes aumenta o valor dos acionistas, né? As instituições são capazes de exercer pressão, porque tem menos relações comerciais com a empresa para comprometer, ao contrário das instituições domésticas ou cinzas, né? E as instituições estrangeiras independentes são associadas ao melhor desempenho operacional e redução do despejo de capital. Esse efeito positivo no desempenho é um indicativo de uma forma de vínculo de reputação que decorre da associação de empresas com grandes investidores institucionais independentes. E como sugestões para pesquisas futuras, neste artigo examinou os resultados que de tome, retorno sobre ativo, margem de lucro líquido, despejo de capital, em vez de escolhas corporativas diretas, como despesa com pesquisa e desenvolvimento, decisões de fusões e aquisições, rotatividade e eliminação do seu. Seria interessante observar o impacto que os investidores institucionais têm sobre as mudanças das práticas de governança corporativa em empresas em todo o mundo, bem como seu papel em evento corporativo. Bom, e seria isso os principais resultados e considerações finais. Obrigado.